Salve, galera! Muito boa tarde para você que está com a gente nessa, né? Aquele abraço. Teremos hoje os jogos de abertura da 10ª rodada do Catarinense. Rodada importante, pode apontar outras definições, principalmente para a turma dos 11 pontos. O Figueirense que tem 12 também. Já já eu mostro a tabela para vocês. 6 equipes têm a mesma pontuação, 11 pontos na tabela. Infelizmente, temos cenas de violência dentro e fora dos estádios catarinenses nas últimas rodadas. Quero a opinião de vocês. Estamos nos encaminhando para jogos com torcida única? Será? Manda um WhatsApp para a gente, 48 991 99191 4706. Vou repetir, 99191 4706, o código é 48. Vale também um comentário sobre o seu time, nossos comentaristas. Ainda hoje, ao vivo aqui nos estúdios, o empresário e lutador Guilherme Grilo, desafiante do Popó, Celino Popó Freitas, no Dunk Fight Show, que vai rolar em Floripa no dia 23 de março. Vou fazer o seguinte, deixa eu apresentar a galera aí para esse boa tarde. Começando uma pergunta, começo no oeste do estado, Sérgio Badar, analisando o que está acontecendo com o futebol brasileiro aí, não só catarinense, brasileiro, você acha que num futuro, talvez breve, perto do que a gente imagina, poderemos ter torcida única nos estádios, só o dono da casa, só o dono traz seus convidados? Boa tarde, Badar. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde, um abraço a todos. Infelizmente, vamos para isso, né? O que se viu essa semana da torcida do Sport Recife com os jogadores do Fortaleza foi uma covardia que poderia ter terminado em morte, né? Então, a cada vez isso se repete, infelizmente tem acontecido situações parecidas, inclusive aqui em Santa Catarina, já tivemos problemas até com maior gravidade envolvendo torcedores. Então, tira o brilho do futebol. É muito legal você chegar num estádio e ver as duas torcidas, cada um no seu setor, cada um fazendo a sua festa, dá um colorido especial ao espetáculo, né? Mas, diante de tudo aquilo que está acontecendo, os bons vão pagar pelos maus. Não é o correto. O correto seria punir os maus, identificar esses vândalos e punir. Então, a todo momento nós temos problemas sérios. E não vamos longe, aqui em Chapecó nós tivemos, depois do jogo contra o Concórdia, nós tivemos confronto de torcedores com a polícia militar. Inclusive houve excesso dos dois lados, mas um assunto assim muito desagradável, né, e que tem ocorrido com frequência. Então, infelizmente, parece que é isso mesmo. Parece que em breve determinações de autoridades vão fazer com que tenhamos torcidas únicas nos estádios pelo Brasil afora, o que é uma pena. O que é uma pena porque realmente tira o brilho do espetáculo. Badar, pergunta 2 para esse teu boa tarde. Um amigo que torce para um time aqui da capital me olhou nos olhos e falou essa semana: eu queria o Humberto Louser no meu time. Chegou e agitou? Agitou, ele tem o estilo dele, aliás, é o aniversariante do dia, está de aniversário hoje Humberto Louser, chegou faz uma semana, 2 jogos, 2 vitórias, fez o time melhorar um pouco, ainda está muito longe do distante, do necessário, melhor dizendo, do distante do necessário, mas é um técnico, né, que tem potencial, que tem qualidade, que está no caminho certo aqui, recuperando a Chapecoense, o aniversariante Humberto Louser. O Badar fica com a gente para a gente falar muito sobre a Chape, sobre o Concórdia hoje. Vamos para Criciúma. Boa tarde do Renato Semensati. Faço as mesmas perguntas para você, Renato. A primeira, será que temos, por exemplo, um Heriberto Wilson lotado só de amarelo e preto? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Badar. Espero que não, né? Espero que não. Eu acho que quando você... A gente está num país, num momento que você não tem competência para fazer, proíbe. É muito mais fácil proibir. Proíbe a entrada disso, proíbe a entrada daquilo, proíbe bandeira, proíbe isso, proíbe aquilo. Você está acabando com a graça do futebol, com a festa do futebol. Eu acho que a nossa realidade, o Badar registrou um problema aí em Chapecó, nós tivemos um problema no clássico da capital. Eu acho que são problemas pontuais. A gente tem uma segurança pública que, com os seus problemas, mas funciona em Santa Catarina. Então, acho que a gente tem que batalhar e o nosso papel é esse também, nós como jornalistas, como formadores de opinião, ser muito responsável naquilo que fala, né? Hoje, às vezes uma brincadeira
ela acaba sendo usada por um torcedor para provocar o outro e acaba instigando uma animosidade. Eu vou ficar muito decepcionado se aqui em Santa Catarina, que é um estado exemplar para o Brasil em vários aspectos, a gente também tiver que fazer como São Paulo, como me parece que Recife também vai adotar, essa questão da torcida única. Eu acho que é um gol contra para o futebol. Acho que a gente pode usar exemplos, e vou citar o exemplo daqui, evidentemente. O Avaí, que não tem campo para jogar no momento atual, por uma questão de uma reforma mal feita que foi feita no seu gramado, Criciúma para jogar aqui no estádio Heriberto Wilson. O jogo acontece hoje. O presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, num gesto de cavalheiro, né? num gesto de grandeza, mesmo sabendo que parte da sua torcida iria criticá-lo, ele acolheu o pedido de um clube concorrente, mas de um co-irmão. Os clubes de Santa Catarina têm que estar juntos. Então o jogo do Avaí é daqui a pouco, aqui no estádio Heriberto Wilson, Avaí e Brusque. Então, eu acho que essa grandeza adotada pelos dirigentes, ela tem que ser adotada também pelos torcedores. E vou ficar muito decepcionado se daqui 2, 3, se o ano que vem a gente tiver que fazer jogos complicados. O torcedor adversário faz parte do jogo, tem que estar presente. Aí é uma questão dos dirigentes de clubes e também da área da segurança pública do nosso estado. Rapidinho, Renato, semana do Tigre, líder. Semana tranquila, né? O Criciúma conquistou sua vitória lá em Lages e continua na liderança da competição. Aliás, estava tudo muito tranquilo, né? Encaminhando a contratação do Luan, volante lá do São Paulo, que agora trocou de empresário, vai esperar a proposta do exterior, acho que seria uma boa contratação. E aí veio essa notícia que o Avaí jogaria aqui. É fato que boa parte do torcedor do Criciúma, não a maioria, mas uma parte, eu diria que uma minoria, principalmente os mais jovens, e até invocaram aquele episódio do Seu Ivo, lá da mão do Seu Ivo, que foi no jogo contra o Avaí, que não por coincidência hoje está completando o ano, né? Exatamente no dia do jogo. Agitou um pouquinho os bastidores por aqui, mas eu acho que fica o gesto, fica o exemplo. Eu apoiei e apoio integralmente a decisão do presidente do Criciúma, que foi solícito quando ouviu um pedido de socorro de um presidente de clube. Amanhã pode ser ele, estendeu a mão e, aliás, nem cobrou aluguel, pela informação que tem. O Avaí vai estar jogando aqui no Heriberto Wilson, pagando apenas as despesas, o que eu considero particularmente um gesto de grandeza por parte do presidente do Criciúma. Não adianta comandar o futebol só dentro de campo, tecnicamente. Tem que também mostrar fora de campo. Eu acho que a direção do Criciúma deu um bom exemplo, em que pese uma pequena parte da sua torcida não tenha concordado. Legal, Renato. Infelizmente, eu estava nesse dia aí, nesse triste dia para o futebol catarinense, estava no Heriberto Wilson nesse jogo. A Record, na época, transmitia as partidas do Catarinense, eu estava na transmissão lá e vi toda a cena acontecendo, né? Tudo que aconteceu. Infelizmente, um dia triste para o futebol, um dia triste demais para o catarinense. Fábio Machado, muito boa tarde. Essa lenda aí da grande Florianópolis do futebol amador veio de verde para homenagear a equipe do Floresta, onde ele marcou 74 gols. Fábio Machado, primeira pergunta, a mesma que eu fiz para o Badá e para o Renato. Estamos aí caminhando aí a passos rápidos para um jogo com torcida única. E depois eu quero saber de você o que ainda não foi dito sobre o Clássico, para a gente encerrar o assunto Clássico e projetar os jogos daqui a pouco. Olha, Mancha, muito boa tarde Renato, boa tarde Badá, boa tarde galera que está ligada no Clube da Bola. Eu quero dizer o seguinte, que não vai resolver nada a situação da violência. Fazer torcida única, fazer sem torcida, fazer jogo 3 horas da manhã, não vai resolver absolutamente nada. A violência vai continuar a imperar. Por causa de uma coisa chamada, uma coisa muito comum no Brasil, aliás, chamada impunidade. Hoje, exatamente hoje, 2 anos atrás, um ônibus foi atacado. Vocês lembram? O goleiro saiu todo sangrando, foi para o hospital, foi uma coisa horrorosa. Ninguém foi indiciado. É isso, tá parado na delegacia. Ninguém foi indiciado, ou seja, o ônibus foi atacado sozinho. Bateu um vento, a pedra bateu no goleiro, quebrou tudo, teve bomba caseira. Então, é impunidade. Então, enquanto não tivermos realmente uma punição... Vem cá, é tu, querido, foi tu que invadiu o gramado? Então vem cá, 10 anos sem entrar no estádio. Tu, não a torcida do bem, tu. Então não vai adiantar, Mancha, a gente vai ficar aqui enxugando gelo. Não adianta fazer torcida única. Os marginais vão se encontrar lá fora, na esquina.
Não adianta fazer jogo 4 horas da manhã, eles vão se encontrar numa outra oportunidade. Não tem jeito. Então passa pela oportunidade. Eu não quero aqui, viu, Mancha, tá dizendo assim, na Europa é diferente, mas é difícil sim. Recentemente nós tivemos na Inglaterra um cara invadiu para agredir o goleiro, no dia seguinte, 5 sem entrar no estádio. A decisão do clube, tiraram a associação dele e o cara foi punido. Quer dizer, lá eles vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma situação. Aqui no Brasil acaba sendo incentivo. Aí, por exemplo, o esporte vai jogar sem torcida. E aquele torcedor do bem que vai lá apenas para torcer, vai lá para comer um cachorro quente com seu filho. E aí, como é que fica? Ele vai ser punido, ele não pode ir no jogo do esporte por causa de meia dúzia. Meia dúzia não, né, Mancha? Nós estávamos falando aqui, não é meia dúzia não, já é um monte. Antigamente se falava meia dúzia de abobado. Já é um monte de marginais travestidos de torcedores. Não vai adiantar nada, vão apenas enxugar gelo. Fábio, eu sei que você vai falar do clássico, rapidinho, só para registrar, para não perder a ideia. Mano Costela tá sempre com a gente aí, tá sempre na nossa audiência, né, nosso telespectador. Acho que Santa Catarina ainda não precisa de torcida única, mas com a violência em crescimento poderemos rumar para isso mesmo. Infelizmente, mensagem do Mano Costela tá sempre com a gente aí, ó. Tá certo, que não vai adiantar nada. Rivalidade no futebol deveria ficar somente dentro das 4 linhas. Se isso não ocorre, infelizmente, o futebol perde sua essência. O Rodi Cipriani, de Criciúma, também participando com a gente. Agora sim, Fábio Machado, o que ainda não foi dito sobre o clássico para a gente ir para o intervalo? Olha, Mancha, um clássico, eu sempre costumo dizer o seguinte, clássico é aquele jogo que no final do árbitro, né? Clássico Figueirense e Avaí, Avaí-Figueirense só vai terminar quando a bola rolar no clássico, ou agora no mata-mata, na Copa Santa Catarina, ou mesmo no Campeonato Catarinense do ano que vem. Sobre esse clássico, a conclusão é o seguinte, Avaí venceu, ok, Avaí teve mais raça no segundo tempo, sem a do Tito, conseguiu, né, cavar um espaço, tocar mais a bola, mas a conclusão é que as 2 equipes precisam melhorar e muito para o Campeonato Brasileiro. O Avaí na Série B e o Figueirense na C. Sobre o clássico, um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo em que a expulsão do Tito, eu vou repetir, muito bem avaliada pelo VAR, né? Não pode, olha ali o que o cara fez, pô, fazer esse gesto. Tem familiares vendo o jogo, que é isso, gente? É aquilo que a gente fala, né, do torcedor de bem. Então o VAR pegou, ele foi expulso. Com o Figueirense tem uma situação, o Figueirense está jogando no limite. No máximo, ele tem um time titular. A partir do momento em que o técnico tem que mudar, ou a partir do momento que perde um jogador, o time do Figueirense se perde em campo. A gente viu isso contra o Marcílio, viu isso contra o Criciúma, viu isso contra a equipe do Avaí. E o Avaí, por ter um time mais experiente, aproveitou a possibilidade e venceu o jogo com muita justiça. Legal, Fábio. Só antes do intervalo, deixa eu registrar aqui. Nosso professor Tadeu Costa, lá em Chapecó, já mandou foto, ó, no Raízes do Kiko. Já cheguei aqui, liguei a TV, coloquei no Clube da Bola e escondi o controle remoto. Esse é nosso, né? Tadeu Costa, professor Tadeu, grande é Tadeu, nosso. Grande Tadeu. Vamos fazer o seguinte, pode Mancha, falar. Rapidinho, só para fazer, o Renato falou de Criciúma para Florianópolis, eu quero ter a liberdade de falar de Floripa para Criciúma. Claro, viu, Renato, o torcedor não admitiu no começo, né, levar esse jogo para Criciúma, poderia ter levado de repente mais perto, o próprio estádio Orlando Scarpelli, mas assim como aí, aqui, a grande maioria parabenizou a direção do Criciúma por um gesto, né? Um gesto até esportivo, né? Eu acho que as equipes têm que pensar no ganha-ganha. Então, a grande maioria, o pessoal já saiu daqui, vai em excursão. O Avaí agora acabou de lançar no seu site, no seu Twitter, na sua rede social. Se o Matheus der tempo ali, pode colocar dizendo o seguinte, pessoal, vamos cuidar do patrimônio do Criciúma. O Criciúma, por emprestar o estádio, vamos lá fazer um grande espetáculo e dizer o seguinte, tem o Leão e o Tigre, que são clubes amigos. Eu acho que é por aí o futebol. Fazer o seguinte, um rápido intervalo, a gente volta. Pode falar, Badá. Bem rapidinho. Ainda em relação a esse assunto aí da torcida. Eu também sou contra a torcida única. Só que é o seguinte, vamos pegar esse exemplo de Florianópolis e Criciúma. Eu li na internet que torcedores do Criciúma vão deixar de ir para Joinville, aonde o Criciúma vai jogar hoje, para ficar em Criciúma, para proteger o seu patrimônio de receio que possa haver alguma coisa com parte dos torcedores do Avaí que vão lá para Criciúma. Então, esse, o mundo dos nossos sonhos, do Fábio, do Renato, do meu, é isso aí. Nós temos as duas torcidas, os estádios lotados, cada torcida no seu lado, bandeira, charanga, grito de guerra, aquilo tudo. Só que a realidade é essa.
A realidade é essa. Torcida do Criciúma não vai para Joinville para ficar em Criciúma para defender o seu patrimônio, porque estão se ameaçando nas redes sociais. Então, infelizmente, a realidade é essa. Se eu estiver equivocado. Tá certíssimo, Badá. Já vou passar a palavra pro Renato rapidinho, quando o Fábio falou ali, né? A gente conversava no intervalo, aquela história do, é meia dúzia de abobado. Não é meia dúzia. Hoje a gente percebe que são grupos maiores, principalmente quando tem aquela correria fora do estádio. Percebe que não é meia dúzia, não. São 3 dezenas, 4 dezenas, às vezes 5 dezenas aí de torcedores, de grupos, né? E pseudo-torcedores que se juntam para aprontar. Renato Semensati. Não, é para... Realmente, o Badá foi muito feliz, lembrou disso aí, passou desapercebido aqui. Perfeito, são 13 ou 14 torcedores que iriam para Joinville, mas, segundo eles vão ficar no seu patrimônio, que é a sede da sua torcida, que é perto do estádio Heriberto Wilson. Então, esta turma, somada à turma de poste que eu recebi, de torcedor do Avaí, dizendo que vai vir com picareta, que se quiser quebrar cadeira no estádio tem que vir com picareta, porque o estádio não tem cadeira e tudo mais. Eu até acho estranho, porque tá pedindo, pelo amor de Deus, para vir jogar no Cormão. Aí vem e o torcedor ainda reclama. Mas essa turma, tanto esses do Criciúma como esses do Avaí, que felizmente ainda são minorias, para eles o jogo não tem a menor importância. Para eles, o jogo deles é brigar, é roubar a bandeira da organizada do time de lá, ou roubar o boné, ou roubar a camiseta. O jogo deles é esse. Não tem nada a ver com futebol. Tá certo, Renato. Um rápido intervalo, a gente volta para falar mais de Campeonato Catarinense. E ainda hoje, aqui no programa ao vivo, o lutador Guilherme Grilo, desafiante do Popó, no Dunk Fight Show, que acontece em março, dia 23 de março, aqui na capital catarinense. Vamos falar muito sobre esse evento. E o Guilherme vai contar pra gente as curiosidades aí da preparação e por que desafiar o Popó, Guilherme. Daqui a pouquinho, no Clube da Bola, não sai daí.